Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre partículas fundamentais de um átomo e representação de um elemento químico. Então, relembrando, o átomo é a menor unidade que compõe a matéria, ou seja, a unidade básica de todas as substâncias existentes. É um termo que começou a ser usado desde a Grécia Antiga com os filósofos e que significa não divisão. Mas hoje, nós sabemos que o átomo tem as suas subdivisões, as suas partículas. Então, a gente tem lá, dentro do núcleo, o próton, o nêutron e na eletrosfera, fazendo a sua movimentação, os elétrons. Nessa tabela, a gente tem aqui, então, o símbolo para prótons, usamos P+, e a massa em unidade de massa é 1, carga 1 positivo. Já o nêutron, usamos o símbolo N0 e consideramos a sua massa também 1, carga 0. E o elétron, E-, para indicar que ele tem uma carga negativa, e a sua massa é muito pequenininha em relação à massa dos prótons e dos nêutrons. Consideramos, então, a massa desprezível e não usamos a massa do elétron para os nossos cálculos. O elemento químico, então, são todos os átomos que apresentam o mesmo número de prótons. E aí a gente diz que o número de prótons é um número atômico, usamos a letra Z maiúscula para indicar, então, o número atômico. Na tabela periódica, organizamos os elementos em ordem crescente de número atômico. O número de massa, representado por A maiúsculo, é a soma da quantidade de prótons e nêutrons presentes no núcleo. Então, aqui o número de massa, que vai dar a massa dos nossos átomos, é a soma dos prótons mais os nêutrons, ou podemos escrever a soma do número atômico mais os nêutrons. Os nêutrons ficam junto com os prótons lá no núcleo do átomo. Para encontrar a quantidade de nêutrons é feita a subtração entre o número de massa e o número atômico. Podemos escrever assim, que a quantidade de nêutrons é igual aos prótons menos o número de massa, ou a quantidade de nêutrons é igual ao número atômico menos o número de massa, ou a massa do nosso átomo. Para representar, então, um elemento fora da tabela periódica, a gente usa essa representação aqui, ó. Sempre embaixo vamos indicar o número atômico ou o número de prótons, que a gente representa por Z maiúsculo, e na parte de cima a gente vai representar sempre o número de massa. E podem estar os dois do mesmo lado ou fazendo assim uma diagonal com os números. Aqui a gente tem o sódio, 11 de número atômico, 23 de número de massa, o cloro, 17 de número atômico e 35 de número de massa. Quando eu tenho um átomo lá na tabela periódica ou numa escrita de um texto, um átomo que não tem nenhuma carguinha indicada, a gente considera um átomo neutro. Nesse caso, quando ele perde ou ganha elétrons, ele vai se transformar em um íon. Chamamos de ânion aquele átomo neutro que recebeu elétrons e adquiriu carga negativa. Para representar, vamos escrever N-3Cl-1. Quando ele se torna um íon positivo, significa que ele perdeu elétrons e ficou então com uma carga positiva. Os íons positivos chamamos de cátion e para representar escrevemos Al mais 3, Na mais. E esse mais aqui significa que ele perdeu 3 elétrons aqui no Al, que ele perdeu um elétron lá no Na, que é o sódio. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!